Olá pessoal, professor Cássio aqui e hoje daremos início à nossa aula a respeito da proclamação da República do nosso querido Brasil. Entendermos todo o processo, contexto histórico em que isso aconteceu e entendermos também como foi todo o processo até chegarmos na proclamação da República. Então será dividido em duas partes esse vídeo. A primeira parte a gente vai falar do contexto geral e ali das, digamos, causas que no fim das contas desencadearam essa proclamação da República. Então, inicialmente, vamos para o contexto histórico. Para a gente compreender então o processo de transição de império, que no caso o Brasil era uma monarquia, para uma república, é necessário um panorama sobre como que era o cenário político, social daquela época. Na segunda metade do século XIX, podemos perceber uma série de eventos que acabaram desgastando a monarquia, como primeiro ali, ó, crise sucessória com a morte dos dois filhos de Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II ele tinha, vocês sabem, na monarquia, no caso, não há uma eleição para escolher o próximo representante. Ele é um representante da própria família que está no poder. E a gente sabe que, geralmente, dentro da monarquia, quem assume o papel de rei ou imperador assim que o pai acaba falecendo, acaba morrendo, geralmente é o filho mais velho ou um dos filhos, no caso do sexo masculino. No caso, Dom Pedro tinha dois herdeiros, esses dois filhos de Dom Pedro acabaram morrendo. Então, já é um fato que vai desencadear algum problema aí na questão da sucessão no poder. Guerra do Paraguai, que aconteceu ali entre 1864 e 1870, terminando com a vitória brasileira. Porém, isso não quer dizer que foi só flores, só vitória nessa questão da guerra. Houve uma crise econômica que a gente vai discutir também do porquê da crise, mesmo o Brasil tendo vencido, né, um dos países que venceram a guerra contra o Paraguai. Início do ciclo do café e o aumento do poder político e econômico dos barões paulistas. O que isso significa? O café passa a ser um dos produtos essenciais dentro do Brasil, tanto para a questão interna como para a exportação também. E quem tinha mais esse poder eram barões, pessoas ligadas a essa questão do plantio de café, que estavam vendendo muito, se enriquecendo cada vez mais, e isso já gerava um atrito ali com o imperador Dom Pedro II. Fundação do Partido Republicano Paulista em 1873, durante a Convenção de Itu. Então ali também já começa um processo de grupos querendo, né, começar um novo período dentro da história do Brasil, no caso, uma república. Não estavam mais satisfeitos com a família real, com os andamentos que o país estava seguindo. Crescimento da influência positivista no exército na segunda metade do século XIX. Isso significa o quê? Pensamentos positivistas de grandes nomes, de grandes feitos, pensamento esse que veio da Europa, começavam a influenciar também uma ala ali do exército. Então o exército começou a ver que aquele segmento, né, aquela questão ali, era essencial ser modificada. Era necessário implantar então uma república. Adesão social à campanha abolicionista, levando à criação de leis e ao fim da escravidão. Essa questão é uma questão que já foi discutida, já falamos isso em outros temas. No caso, tem um link aqui do vídeo falando da escravidão no Brasil, todo o processo, inclusive seu fim. Então, há um clamor popular, a população quer agora também, não só a liberdade desses escravos em termos, em pequenas partes, mas em termo geral. Não quer dizer que toda a população aderiu a isso, mas grande parte dela, que era contrária à escravidão, começa a agir. Então a gente viu que foram criadas leis
que aos poucos foram chegando ao ponto de acabar ou abolir por completo a escravidão no Brasil. E isso vai gerar um impacto também econômico dentro do Brasil, econômico e social. Atritos entre Dom Pedro II e a Igreja Católica, já já a gente vai falar em específico sobre isso. A decadência do Império, o enfraquecimento do Imperador durante a década de 1880, por todo esse processo que a gente vai falar aí ao longo dessa aula. Conspiração republicana entre militares, políticos e jornalistas. Então ali, pessoas que eram adeptas ou estavam querendo essa mudança para a questão do Brasil implantar uma república, já estavam agindo ali em forma de conspiração. Todos que eram a favor da república já começavam a se unir de alguma forma e planejar como colocar isso em prática dentro do país. E por fim, a própria proclamação da república, que foi no dia 15 de novembro de 1889. Pouco depois ali, mais ou menos, do fim da escravidão no Brasil também. Então já desencadeou tudo que a gente vai estudar agora. Então, próximo tema aqui, próximo passo é um trono de disputa e o príncipe, entre aspas, conspirador. O que foi isso? Em 1880, que é a partir daí que, como vocês viram, o desgaste de Dom Pedro II, acontece pelo quê? Ele cada vez mais se distanciaria das funções dele ali como imperador. Porque ele estava muito doente, muito cansado, e ele era frequentemente visto ali como uma figura moribunda. O que isso significa? Uma pessoa que já estava desgastada pelo tempo, estava muito velho, muito cansado. Então, aquilo tudo que ele veio passando durante anos, lembrando que Dom Pedro II ele assumiu lá no golpe da maioridade, né, assumiu por volta de 14 anos. Então, desde os 14 anos, ele está aí com um fardo nas costas de carregar, entre aspas, o país inteiro nas suas costas desde a sua adolescência, pré-adolescência, adolescência até idade maior. Então é muita pressão, o que fez com que ele se adoecesse, né, por tantas questões que ele tinha que resolver do país todo. E raramente ele aparecia, né, para o público, ele ia raramente em teatros, né, e isso começou a também gerar ali algumas desconfianças, principalmente ali da imprensa, que começou a soltar as famosas charges, que a charge é aqueles desenhos de forma crítica sobre alguma posição, alguma coisa dentro do governo, dentro da política, no caso aqui do imperador. Naturalmente, essa visão, né, do imperador frágil era constantemente associada à sua fraqueza dentro da própria conduta dentro do Império e do Estado brasileiro. E essa debilidade, essa questão dele estar muito cansado, mobilizava grupos que desejavam assumir o poder, sobretudo a proclamação da própria República. Então, aquela conspiração estava a todo vapor por conta dessas questões do imperador que estava cada vez mais se afastando, né, de tantas questões que envolviam o país. Ele teve 3 filhos e ele teve na sua vida, né, viu 3 desses filhos que ele teve morrer em 1847, 1850 e 1871. Os bebês eram os herdeiros, né, do próprio imperador. E ele também teve uma filha, que é a Leopoldina. Suas expectativas de um filho homem assumir o trono, isso foi uma expectativa aí que ele tinha. Cada vez que o tempo passava e essas tragédias aconteciam, era uma questão que ele via mais distante. Então, sem essa expectativa de ter um filho homem, restaria quem? A princesa Isabel, aquela mesmo que aboliu a escravidão naquele documento, como a gente já viu, teria a missão de prosseguir, né, como aquela que seria a sucessora do seu pai. Aí entra questões, né, de preconceito, né, até preconceito mesmo, ela sendo uma princesa, né, a herdeira do trono,
haviam grupos que não queriam que ela fosse. Deveria ser um homem. Então há um preconceito sobre isso também. Então, nesse cenário todo, da posse da princesa Isabel, era temido por quê? Por conservadores e liberais. Ela era criticada por ser uma princesa muito beata e conservadora. Beata é aquelas pessoas que são, né, muitas ligadas à religião, muito próximas da igreja. Seu casamento com o francês Gastão de Orleans, chamado de Conde Deu, o que entregaria o trono para um estrangeiro. Então, aqueles grupos que viam como não muito boa essa entrada da princesa Isabel, viam por conta de que não só por ela ser uma mulher, como a gente viu no terceiro ponto, mas porque ela era casada com um estrangeiro, que era um francês. Então, caso ela assumisse, eles estavam com medo que esse francês assumisse o trono. E ele era um estrangeiro, ele não era um brasileiro, assim. E isso não era bem visto por parte ali da sociedade que já estava se mobilizando contra isso tudo. Então, uma das opções ventiladas, inclusive, entre os próprios republicanos, era o apoio ao jovem príncipe Pedro Augusto, filho de Leopoldina e neto favorito de Dom Pedro II. O jovem chegou a mobilizar apoio para um possível golpe. Então, havia a possibilidade de um golpe para ele tomar o lugar, no caso ali, da Isabel, da princesa Isabel. O interesse de Pedro Augusto pelo trono e apoio de políticos naturalmente gerou uma disputa interna pela sucessão. Então começou a haver aquela disputa externa, que eram grupos republicanos que estavam se unindo para tentar também, de certa forma, dar um golpe e assumir o trono. E dentro, internamente, também havia esse problema, porque Pedro Augusto, que era o neto de Dom Pedro II, querendo assumir o papel ali da princesa Leopoldina, dar o golpe dentro também do próprio império. Antes mesmo da morte de Dom Pedro II, seu trono já estava em debate, como a gente já está vendo. Deste modo, a continuidade do império, a proclamação da república, se colocava em questão desde 1880, que é o início da crise, como a gente já falou. Nesse cenário, enfim, a sucessão com o chamado príncipe conspirador parecia muito mais bem vista do que com a princesa Beata. Então chegou um ponto que era melhor entrar o marido dela, que era o Conde Deu, como o queria administrar todo o país, né? Mesmo ele sendo estrangeiro, era mais bem visto do que a própria princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II. Então vamos lá. Sobre a crise. Tudo isso que a gente tem falado. Então a crise, primeiro, crise econômica. Apesar da crescente dívida externa, que a gente já falou também, que é uma dívida que o Brasil tinha, por exemplo, com a Inglaterra, demorou vários e vários anos para ser quitada aí, né? Então, os primeiros anos do Segundo Império experimentaram uma certa estabilidade política e econômica, e essa conjuntura, essas questões permitiram um funcionamento estável do parlamento, a eliminação das revoltas, um surto industrial na chamada Era Mauá, sucesso do café. Tudo isso fez com que desse uma estabilizada depois que Dom Pedro II já era maior de idade, já estava conseguindo controlar melhor as ações dentro do país. Tendo em vista as estabilidades europeias com as revoluções, a aparente estabilidade brasileira atraiu muitos imigrantes na segunda metade do século XIX, sendo a maioria deles destinados ao trabalho nas crescentes lavouras paulistas. Aqui começa a chegada de imigrantes italianos, imigrantes japoneses, alemães e assim por diante, para trabalhar aqui nas lavouras de café. Contudo, era um cenário de ilusão. Parecia que estava tudo bem, mas não é muito bem assim não. Porque Guerra do Paraguai houve atritos também dentro do exército e atritos questões econômicas também. Porque havia necessidade desses exércitos estarem bem treinados, bem alimentados, e houve um gasto excessivo com isso também.
Então, a crise que se instalou e a dívida externa por conta da guerra tiveram um impacto considerável no aumento da inflação. Então, por conta desse o Brasil ter entrado nessa guerra, houve um aumento de preços, com isso a crise se instala muito forte dentro do país e os problemas financeiros do Império foram tão grandes que até mesmo uma república proclamada quase 20 anos depois ainda herdaria essa crise. Para vocês terem ideia que uma guerra, mesmo você vencendo ela, não quer dizer que você vai trazer só benefício. Você pode ter acabado com um problema ali, mas você gerou um outro problema muito maior. E essa questão econômica rebate por não só para uma classe, mas para todas, né? Segundo ponto, questão militar. Na questão militar, após a Guerra do Paraguai, os esforços militares para muitos generais do exército parecia que não foram recompensados por tudo que eles fizeram, né? E não foram homenageados à altura. Então lutaram bravamente, foi uma disputa muito difícil, muito violenta, a maior guerra aqui na América, no caso, né? Nas Américas do Sul aqui, a guerra que mobilizou aí 4 países, não somente, né, o Brasil e o Paraguai, mas também o Uruguai e a Argentina. Muitas mortes, acabou com a população, parte da população, por exemplo, dos paraguaios. Mas aqui no Brasil, mesmo vencendo, o reconhecimento não foi dado para parte ali dos generais do exército. Com isso, a partir de 1883, uma série de desentendimentos entre o exército e o parlamento teve início. Essas desavenças obrigaram Dom Pedro II a desmobilizar certos núcleos politizados do exército, enviando batalhões para o interior. Então começou a dispersar. O grupo que estava dando muito problema mandava para um local isolado, mais longe dali onde estavam acontecendo todos os problemas. Então mandava lá para o interior de algum outro estado. Essas atitudes do imperador soaram que como afrontas. Está, além dele não ter reconhecido o que a gente fez, ele está querendo dar um fim, entre aspas, no que está acontecendo aqui, jogando a gente para longe. E isso começou a desgastar cada vez mais a questão exército e a questão do império, do imperador. E isso foi só aumentando ao longo dos anos, ao mesmo tempo que os pensamentos de Auguste Comte eram os mesmos. O positivismo que a gente falou seduziu os militares brasileiros, sobretudo Benjamin Constant, que se tornou um dos grandes idealizadores da proclamação da República. A liderança de Benjamin Constant foi fundamental, inclusive, para a criação, em 26 de junho de 1887, do chamado Clube Militar. Essa associação tinha a finalidade de reunir militares para debaterem seus interesses e estratégias para alcançarem objetivos. Dentre seus presidentes, além do próprio Benjamin Constant, que era um presidente provisório, também se encontravam nomes importantes da proclamação da República, que daqui a pouco a gente vai falar, não nessa aula, mas na segunda parte. Gravem bem esses nomes: Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Outra crise também que a gente precisa falar é a questão abolicionista. Isso aqui a gente já falou bastante, eu vou passar mais uma revisão aqui. A questão abolicionista significou o quê? A gente viu que o clamor popular para que isso acabasse, a escravidão dentro do país, passou a ocorrer depois de algumas leis, por exemplo, a lei Bill Aberdeen, lá dos ingleses, que acabava com o tráfico negreiro no mundo inteiro, criado pelos ingleses. O Brasil demorou algum tempo, mas também criou a Lei Eusébio de Queiroz. E a partir dessa lei, outras foram sendo criadas para aos poucos irem suprindo essa necessidade de acabar com a escravidão no país. Só que isso mexia num ponto fundamental. A maior mão de obra que o país tinha era dos escravos negros dentro do país. E se isso acabasse? Como que ia fazer? Se os escravos fossem libertos, e aí? Como seria agora a produção desses produtos? Isso não foi pensado, não foi deixado de lado
por conta desses que lutavam, principalmente dentro do governo, lutavam para acabar com a escravidão. Isso foi começando a gerar um desconforto, porque foi combinado, foi conversado com os grupos, né, os grandes latifundiários, grandes proprietários de terra que tinham grandes quantidades de escravos, deveria ter uma compensação por isso então, já que a gente vai libertar esses escravos, deve haver uma compensação, o que não ocorreu. Então, isso gerou uma crise, né, desses grupos, desses grandes latifundiários com o império, e esse desgaste foi acontecendo ao longo do tempo, até que a opção era mudar de vez, ou seja, entrar com tudo na luta aí por uma mudança mais drástica, tirar esse imperador do poder, tirar a família real e instalar uma república. A economia foi prejudicada, mas voltando para a nossa questão da história também, não é só isso, não é por essa questão também que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que esses escravos receberam a liberdade, mas não foram inseridos dentro da sociedade. Eles ficaram marginalizados. Não tinha emprego para essas pessoas. É como se você entrasse, você ficasse numa prisão, você saísse e agora, o que eu faço? Eu não tenho casa, eu não tenho emprego, para onde que eu vou? Então, uma questão aí também que gerou muitos problemas para o Império. E por fim aqui, a questão religiosa. O que foi essa questão religiosa? A questão religiosa desestabilizou ainda mais as bases imperiais por conta do regime beneplácito, presente na Constituição de 1824. As decisões papais deveriam ser aprovadas pelo imperador. Então, o que o Papa decidia lá, não chegava aqui e já era colocado em prática. O imperador devia analisar e ele decidir se colocava isso em prática ou não. Em 1864, o Papa Pio IX ordenou a participação de católicos em lojas maçônicas e se posicionou contra o liberalismo através das encíclicas Quanta Cura e Syllabus Errorum. No Brasil, as ordens papais foram combatidas por Dom Pedro II usando seus poderes constitucionais, que era aquela questão ali que estava na Constituição de 1824. Então, chegavam essas ordens do Papa, mas quem dava a ordem final, quem dava a palavra final, era o imperador. Então, isso gerou um descontentamento da classe religiosa, porque havia um pensamento que Dom Pedro estava querendo proibir algumas situações, não queria obedecer às ordens do Papa. E os bispos Dom Vital e Dom Macedo Costa decidiram manter a ordem do Papa e iniciar uma perseguição aos católicos ligados à maçonaria. Então a igreja queria, o Papa queria que isso acontecesse, mas o imperador não. Essa situação acabou levando a ordem real de prisão de 2 dos bispos, o que causou um estranhamento entre a igreja e o Estado. O imperador mandou prender 2 bispos, membros religiosos, por conta do que eles estavam fazendo, obedecendo às ordens do Papa. Na imprensa, a decisão de Dom Pedro II tomou repercussões das mais variadas, chegando a ser debatida a necessidade de separação entre as duas instituições. O que isso quer dizer? Um Estado laico, essa palavra vocês vão ouvir falar talvez outras vezes aí ao longo da vida de vocês. Estado laico é a separação da igreja e do Estado. O Estado não intromete nas coisas da igreja, a igreja não intromete nas coisas do Estado, é separado. Religião e política. Antes era tudo meio que junto. Então essa era a intenção desses debates, dessa separação, se havia necessidade, se era necessário mesmo. Enfim,
Com esse cenário, os desentendimentos, a família real acabou perdendo também o apoio da própria Igreja Católica. Os católicos, a Igreja Católica viu aquilo como uma afronta, já que o imperador optou por não obedecer o que o Papa disse e ainda prendeu os bispos, estremeceu-se essa relação entre os dois, e isso também é um ponto aí para a gente falar sobre o turbilhão de crise que estava ocorrendo dentro do país. Por hoje é só então, pessoal. Na próxima aula, parte 2 é a parte final, a gente vai falar como foi a proclamação da República, diante desses fatos todos que a gente apurou aqui, e aí encerraremos essa parte. O meu muito obrigado a todos, se cuidem, um abraço, fui!